Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o ciclo de vida familiar. O ciclo de vida familiar, né, assim, ele leva a gente... O que é isso, ciclo de vida familiar? A família, como tudo que é vivo, ela possui um ciclo de vida. Possui um momento em que ela nasce, possui um momento em que ela se desenvolve e um momento em que ela finda, que chega ao final. Né? É estranho a gente pensar nisso, mas como? A gente sempre fala assim, a minha família, e parece que é sempre a mesma, parece que é sempre uma família estática, mas não é, né? Então, assim, é sobre esses ciclos de vidas que nós vamos falar hoje, sobre os ciclos de vidas da família. Para começar, como é que começa essa família? Começa quando jovens solteiros que já chegaram a uma vida adulta, eles estão aptos a encontrar alguém e formar um par com essa pessoa. Então, quando essas pessoas decidem formar um par e vão dividir um local, elas estão formando uma nova família. Então, quando elas chegam para formar essa nova família, então formam o casal. E essa dinâmica que vai acontecendo no dia a dia delas, que às vezes podem decidir passar um tempo só o casal, podem decidir criar animais, podem decidir adotar ou ter filhos. Então, nesse momento, é um momento onde duas famílias, duas pessoas que vêm de famílias de origem diferente, estão se encontrando. E é um momento muito especial, porque dependendo do tipo de acordo que essas pessoas fazem, do tipo de construção que eles vão fazendo nessa convivência, vem muitos dos valores que vão ser passados para essa nova família que se está constituindo, dos valores, dos costumes, dos rituais, né? Então, por isso que é muito importante esse primeiro momento, que essas duas pessoas que dão início a essa nova família, elas realmente possam ter espaço para construir isso. Mas, como tudo na vida que é vivo e dinâmico, às vezes não acontece assim. Às vezes, nessa primeira etapa de morar juntos, não está só um casal e já se mistura com a nova etapa, que é a etapa com filhos pequenos. Às vezes, seja porque já existiam filhos de relações anteriores, seja porque já estão grávidos, seja porque algum dos dois já adotou alguma criança. Então, essa primeira etapa já vem junto com a segunda, que é a segunda etapa, é o casal com filhos pequenos. Então, aí tem toda uma dinâmica particular das crianças pequenas, que é essa família, de famílias com crianças pequenas. Todo o universo que vai ter, desde, por exemplo, dependendo se for um bebê que nasceu nessa nova família, então vai ter todo esse período do primeiro ano de desenvolvimento, toda essa questão das inseguranças, da falta de tempo para dormir. Então, todos esses cuidados que os bebês requerem. Se no caso já forem crianças maiores, então essa família de casal ele vai passar para outra etapa, família com crianças maiores, né? Então, só que nós vamos dividir aqui em crianças e adolescentes. Então, tem a família com bebês, depois com crianças, e as programações características vão ser de cada faixa etária e dos adultos dessa família. Depois, quando chega na adolescência, que é uma fase que gera muitos conflitos, porque o jovem está nessa construção da sua identidade, e às vezes isso é visto para a família como um confronto, não seguir os seus valores, os seus conceitos, né? Mas a gente precisa saber que é mais uma fase que as famílias passam.
depende das características dos adultos da família terem mais facilidade. Alguns vão ter mais facilidade com crianças, outros podem ter mais facilidades com adulto. Então a família também vai depender disso, das habilidades que os adultos e depois as crianças e jovens dessa família têm, as habilidades que eles têm individualmente, as habilidades que eles têm nessa construção desse ambiente coletivo que é a família. Então tem umas determinadas características a família com filhos adolescentes. Então tem valores novos chegando, experiências novas chegando aí, e tudo vai depender da flexibilidade que essa família vai ter ao lidar com isso. Então, quando essas adolescentes vão se desenvolvendo, vão crescendo, essa família pode ficar com adultos jovens, vivendo em casa, muitas vezes podem namorar, podem trazer os pares para casa. Então, depende do funcionamento que vai ser estabelecido nessa família. Também é um momento onde os pais dos adultos dessa família vão envelhecendo e precisam de determinados cuidados. Às vezes vão precisando vir para dentro dessa casa, às vezes não, né? Se a família teve filhos mais jovens, os adultos tiveram filhos jovens, o que vai acontecer é que esses jovens adultos vão seguir sua vida, às vezes encontrando algum par e vão constituir uma nova família. Então pode acontecer da chegada dos netos e a família vai se ampliando. E na outra situação, no caso dos pais dos adultos dessa família envelhecerem e precisarem de mais cuidados, e às vezes até podendo vir morar com eles em casa, vai requerer outro tipo de cuidado com idosos na família. Então, quando acontece essa saída de todos os filhos que chegaram nessa fase adulta, existe o que a gente chama do ninho vazio. Quer dizer, aquela família que, quando tem filhos, geralmente, muito do funcionamento da família fica em prol do cuidado dessas crianças, posteriormente adolescentes. E quando chegam na fase adulta e saem, muitas vezes esse casal, se ainda está junto, precisa ressignificar, reconfigurar. A cada momento a família vai se reconfigurando, na verdade, né? Então, cada passo desse, a chegada de um bebê, ou de uma criança, ou de uma adolescente, requer toda uma adaptação para todos os membros dessa família. E aí, quando acontece isso, de todos saírem e ter essa etapa que é a do ninho vazio, muitas vezes esses adultos, se eles não conseguiram formular um objetivo, reformular, reconfigurar a sua estada conjunta, acontecem algumas separações. Ou então, algum se deprime, porque às vezes uma família, né, composta por um casal heterossexual, muitas vezes a mãe que cuida muito dos filhos, quando chega numa etapa dessa, pode se deprimir. Apesar que hoje está ficando cada vez mais difícil, né? Porque as mulheres trabalham, né? E existem várias formas de família. E quando acontece desses adultos da família também chegarem na fase idosa, que vão precisar mais desses cuidados desses filhos, e depois, né, vem o período de adoecimento e de falecimento desses adultos, essa família chega ao fim. Pois é, como tudo na vida, né? E aí, mas a dinâmica da vida continua. E dessa família que chegou ao fim, nasceram algumas famílias constituídas, né? No caso de ter vários filhos. Se era filho único, teve só um filho. E no caso de que não tinha filho, quando os adultos dessa família chegam ao final da sua vida, essa família
morreu e não teve outras famílias. Mas, assim, é a dinâmica da vida, é assim. A família começa, se desenvolve e morre. Pois, até outra. Tchau.